Pessoal, boa noite. Uma alegria recebê-los aqui nessa segunda-feira. Segunda-feira sem chuva, porque ontem nós tivemos aqui um domingo de chuva benta, né? Graças a Deus, um público até muito bom para um dia inusitado como ontem. E é uma alegria receber todos vocês aqui para a continuidade da 69ª Semana do Livro Espírita, da nossa cidade de Franca. Lembrando que a Semana do Livro de Franca é a mais antiga do nosso país, acontece de maneira ininterrupta já há 69 anos, e nós só temos a agradecer a oportunidade de todos estarmos aqui para acompanhar a explanação desses nossos irmãos e também convidá-los para adquirir os livros, os CDs, que vocês tiverem interesse, na livraria que está montada aqui debaixo do palco, nós temos que sair pela lateral, e também na livraria do Idefran, quem estiver passando por lá, os descontos são os mesmos durante essa semana. A gente gosta sempre de lembrar isso, porque não são todas as pessoas que vêm em todas as palestras. Então, se vocês quiserem algum título que nós não temos aqui, é só chegar lá na livraria ou fazer o pedido aqui. Mesmo que a gente não tenha no estoque da livraria, a gente faz o pedido e mantém o desconto, tá certo? Então, são descontos bem acessíveis, muito bons, de 15% a 70%. Então, nós temos várias obras muito interessantes aí, num preço fantástico. Quem tiver interesse, é só chegar aqui na livraria ou ir lá na nossa loja no centro. Nós temos aqueles combos que já se tornaram tradicionais, de obras básicas. Então, esses combos nós estamos oferecendo esse ano um livro de bolso, a Gênese ou Obras Póstumas, e o Livro dos Espíritos por R$ 7,00, tá? Então, é bem acessível mesmo. E eu gostaria hoje aqui de fazer uma propaganda de um livro que foi lançado há pouco tempo, Palavras para a Alma, Ana Teresa Camasmi. Esse livro, gente, é muito bom. Talvez um dos melhores livros doutrinários dos últimos tempos. Então, nós temos ele aqui. Ele não é um livro tão barato, ele está a R$ 39,00, mas ele está com desconto, certo? Então, esse livro vale a pena, quem tiver interesse, de adquirir esse livro para estudo. Ela é uma psicóloga do estado do Rio de Janeiro, e ela faz um apanhado sobre a perda do filho, mas com um profundo conteúdo doutrinário e evangélico. Então, esse livro realmente vale a pena. Quem tiver interesse, pode chegar lá embaixo e dar uma olhadinha. Tá certo? Nós gostaríamos de agradecer a Fundação Judas Iscariotes pela parceria com o Idefran, a USE, que é nossa parceira em todas as promoções. Sempre estamos juntos, né, fazendo a divulgação da doutrina, e também o pessoal do Arte Vida, que dá todo o suporte aqui na técnica, no som, na iluminação. Agradecer, viu, meu querido, a sua presença aqui hoje, fazendo esse trabalho com a gente aqui. Nós vamos pedir para a Vera, representando a Casa da Sopa Augusto Figueiredo, que faça a prece de abertura. Em seguida, nós damos andamento. Meus amigos, boa noite a todos. Vamos agradecer nesse instante essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, a fim de aprender um pouquinho. Agradecer a presença de todos aqui, encarnados e desencarnados, e especialmente agradecer a presença dessa equipe espiritual que comanda, que organiza esse evento todos os anos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair nas tentações, nos desequilíbrios, e nos ampare sempre, porque necessitamos muito. Que a paz do Senhor permaneça nesse recinto, a fim de que a noite possa ser bem proveitosa para todos nós. Que assim seja. Bom, então na noite de hoje nós temos o prazer de receber o Divaldinho aqui da cidade de Votuporanga, ele que participa lá do Grupo Espírita Maria de Nazaré, tem um trabalho muito grande na divulgação, nas palestras, também com o livro espírita.
já participou da nossa semana, já faz algum tempo, né? É uma alegria recebê-lo novamente aqui mais uma vez. E o tema, foi o Felipe que escolheu. O Felipe pediu que ele falasse sobre mediunidade no dia a dia, que é um tema bem interessante, não só para os médiuns, mas para todas as pessoas, né? Então, nós te agradecemos muito a sua presença aqui conosco. Eu gostaria só de lembrar que nós não estamos transmitindo as palestras ao vivo. Transmitimos no sábado, lá do SECAP, a palestra da Anete Guimarães, mas em função de um problema de sinal aqui do Judas, nós não estamos transmitindo ao vivo. Então, logo mais, as palestras da 69ª semana estarão disponibilizadas no canal do Idefran no YouTube. E peço também àqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal que o façam. É só entrar no canal, inscrever-se e adicionar ali o sininho para receber os comunicados, tudo que acontece no canal do Idefran. E é interessante que a gente faça isso, porque quanto mais pessoas estiverem inscritas no nosso canal, o YouTube vai divulgando mais o nosso conteúdo. Então eu peço a gentileza de vocês se inscreverem no nosso canal. Já estamos com mais de 4.100 inscritos e queremos chegar esse ano, no final do ano, a uns 50 mil, se Deus quiser. Tá? Então eu gostaria de passar a palavra para o Divaldinho. Que Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite para todos. Que Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, permita-nos alcançarmos a própria paz. É uma alegria imensa participar deste evento, 69 anos de trabalho na divulgação, 69 anos de louvor à divulgação do livro espírita. Trazemos o abraço fraterno dos amigos que compõem o Grupo Espírita Maria de Nazaré, em Votuporanga. Na oportunidade da noite, o estudo doutrinário Mediunidade na Vida Diária dá-nos uma oportunidade, uma chancela muito importante, que é de nos darmos conta do trabalho da mediunidade em nossas vidas. Porém, o mundo moderno de hoje, os estudiosos da atualidade, têm elaborado os compêndios para que facilitem-nos o estudo em torno da mediunidade. É muito interessante, como no dizer de Paulo, o apóstolo, conhecer tudo e reter o que é melhor. Não obstante, nunca, jamais olvidar o estudo nobre do Pentateuco Espírita. É a base, é a estrutura, é o que formata em cada um de nós a estrutura para o campo da mediunidade com Jesus e com Allan Kardec. Em momento algum desprezamos os estudos doutrinários elaborados pela pesquisa, pelo estudo nobre de que muitos companheiros têm realizado. Não obstante, devemos permanecer sempre na base, na estrutura, na formatação, porque obviamente que a ciência corrobora dentro do campo da doutrina, apresentando a temática em outros níveis, e como afirma o codificador Allan Kardec, toda vez que a ciência provar um fato novo, incorporemos o fato novo à nossa doutrina. Então estamos de pronto para uma abertura imensa consoante a temática da mediunidade. Não vamos aqui abordar a temática das pitonisas, dos endores, da mediunidade no antanho, na mediunidade no Novo Testamento, na Bíblia, no Deuteronômio. Não vamos nos ater a isso. Vamos nos ater à vida diária de nós, os médiuns. E uma mensagem notável, transmitida ao Chico Xavier, sua mãe, Maria João de Deus. Mais ou menos assim: meu filho, a mediunidade que lhe bafeja no estado presente, nada mais o é para uma alma devedora como você o é. Mediunidade em você não é glória
não é virtude, é trabalho de redenção. Mediunidade em você deve ser laboriosa no serviço à comunidade, em primeiro lugar para você, jamais para outrem. Tudo aquilo que você escrever, tudo aquilo que você disser, sê-lo-á em primeira mão para você, para a sua formação, para a sua modificação, para o seu crescimento. Lembremos-nos de Allan Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita ou cristão nos esforços que empreende para domar as más tendências. Aí residimos todos nós, iniciantes, neófitos, todos que estudamos a mediunidade. A mediunidade é uma oportunidade luminosa às nossas almas. Mas a mediunidade em si, ela tem a amplitude de rasgar os horizontes da alma humana, despertando-nos em si, todos nós, abrindo os horizontes para um trabalho magnífico que cada um de nós o pode fazer. O interessante é que ocorre no cotidiano da existência que as pessoas dotadas de mediunidade, quando não estudando a mesma, têm em si a compreensão de que são missionários. Na verdade, ninguém é missionário. Quando nós intitulamos missionário, nós temos que lembrar o codificador Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que coloca que a maior missão na vida é paternidade. Paternidade é a única missão cabível ao indivíduo na Terra. Portanto, nós vamos observando que a mediunidade em si é uma ferramenta espetacular, que demove das nossas entranhas as querelas, as contendas, os conflitos, os dissabores errôneos que trazemos do ontem. A mediunidade em si há de conduzir-nos a um parâmetro de libertação de nossas amarras com o passado, muitas vezes errôneo, que nós trazemos numa concepção diferenciada, quando na verdade está contido em O Livro dos Médiuns toda a base, toda a estrutura, todo o arcabouço, que cada um de nós assim o pode usufruir, entendendo que mediunidade será para nós uma abençoada oportunidade, um luzeiro às vidas de todos nós. Com os nossos técnicos aqui da Globo, é um prazer enorme trabalhar com juventude assim. Meus amigos, porque, além do estudo, os espíritos amigos sempre nos recomendam o trabalho assistencial. Nós vamos observando que estamos no Brasil. Fora do Brasil, o estudo assistencial, o trabalho assistencial é em diminuta parcela. Muitos amigos da Europa, cujo trabalho, o mais importante hoje, é o de atender a alma humana, a alma sofredora, tanto na Alemanha, na Suíça, na Itália, na Espanha, em Portugal, na Colômbia, no Uruguai. As pessoas estão carentes de alguém que lhes ouça, que empreste o seu ouvido para que elas possam assim falar, dizer da necessidade. Nós, no Brasil, tivemos a figura ímpar de Francisco Cândido Xavier. Uma figura notável que muitos conheceram e outros talvez não. Um trabalho gigantesco junto à obra social do nosso amigo. Tanto o é que em toda a sua literatura mediúnica, os espíritos concitam-nos ao trabalho assistencial. Resposta: o trabalho no campo da caridade vacina o médium contra a vaidade, o personalismo, delírios da falsa grandeza espiritual. O homem sobre a face da terra ainda precisava ver para sentir. Aquele que se distancia da realidade em torno perde os parâmetros de comparação na avaliação de sua própria indigência. Fazer o bem por fora é fazer o bem para dentro de si.
Os livros trabalham mais o cérebro que o coração, ao passo que a caridade trabalha o coração, que por sua vez trabalha o cérebro. Todos nós temos uma oportunidade luminosa nos dias atuais, no antanho. Tivemos baluartes como aqueles que criaram todo um trabalho de ordem assistencial, colocando de permeio com o estudo nobre o serviço da caridade. Chico Xavier está indo para mais de 512 obras psicografadas, algumas pós-mortem. Nós vamos observar que este homem, na calada da noite, ao ouvir o chamado da vida espiritual, chamava um táxi e ia socorrer quem estivesse na penúria. Dava pão a quem necessitava, dava cobertor a quem tinha necessidade, dava medicação a quem estava doente. Muita vez, em sua companhia, pudemos observar: dá-me licença que tenho que sair. Chamava um táxi, 2, 3 da manhã, 1h40 da manhã, e levava o lenitivo onde os espíritos lhe o indicassem, onde ele sentia a necessidade. E por incrível pareça, se nós formos ao livro dos médiuns, no último capítulo sobre as lições ou as mensagens para os médiuns, veremos ali o Espírito colocando mais ou menos desta forma: quereis auxiliar alguém? Nós, os bons espíritos, lhe indicaremos o caminho seguro para ir de socorrer a penúria, sem lume, sem fogo, sem comida, sem agasalho e sem alguém que lhes ouça com ternura os sentimentos nobres. Mediunidade em si, e quando somos convocados para essa peça rara, fundamental, basilar na nossa doutrina, é realmente para lapidar, para modificarmos-nos contra a vaidade que é terrível no nosso campo de trabalho. É importante nós nos escudarmos, trabalharmos, criarmos aquilo que fala Paulo, o apóstolo, a couraça da caridade, para nos sentirmos amparados. Ao médium, o que mais prejudicial, a crítica ou o elogio? É muito comum na atualidade nós observarmos em qualquer campo os elogios não sinceros. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo coloca para nós: seja o seu falar sim, sim, não, não. Os elogios cabíveis não cabem a cada um de nós, porque somos intérpretes, somos estudiosos, mas a verdade é que esta doutrina deve-se ao codificador Allan Kardec sobre a égide magistral do Espírito da Verdade. O Espírito notável. Agora vejamos, por exemplo, sem dúvida, o elogio, pois a crítica, embora por vezes maledicente, sempre admoesta o médium no sentido de aprimorar-se e tornar-se mais vigilante. O médium que não aceita a crítica é aquele totalmente desprovido de autocrítica. Naturalmente que enquanto nós estamos vinculados a um centro espírita organizado, cuja orientação advinda de alguém que nos possa realmente dar uma orientação, toda a oportunidade que alguém nos der uma orientação, salvaguarda-nos das intempéries ou dos espíritos pseudo-sábios que às vezes tentam nos surrupiar. É muito importante que esta amizade entre todos nós, ela ocorra. São Vicente de Paulo coloca numa mensagem notável em O Livro dos Médiuns, no último capítulo, que a chama da amizade pura deve unir, iluminar e aquecer os vossos corações, porque somente assim resistireis aos ataques impotentes do mal. Então que a chama da amizade, ela deve permanecer entre toda a agremiação, principalmente em torno à mediunidade, porque se alguém vem ao pé de nós dar-nos uma orientação, salvaguardar-nos de algum ponto, é porque na verdade ele ama você, deseja o seu crescimento, quer o seu bem, quer que você produza na mediunidade como se deve produzir. Quem é de nós que tem a chave da perfeição
para dar também orientação aos outros. Ninguém a tem, mas o coração sincero vibra numa tônica onde jamais nós seremos elogiados por elogio. Elogio barato, elogio insensato, que não nos leva a lugar algum ou não nos conduz a nada. A palavra do médium no grupo deve ser a mais acatada. Fomos a uma cidade que manda a caridade não dizer o nome, e dentro do aspecto físico da casa, vimos uma pilastra abaulada em demasia. Eu não sou arquiteto, sou cozinheiro, mas vi aquele abaulamento enorme e disse ao Senhor: isso aqui está perigoso, vocês já chamaram um engenheiro para dar uma olhada? Não, Divaldinho, nós não chamamos ninguém porque o guia da casa disse que deve existir esse abaulamento e essa pilastra, ninguém pode mexer. Quer dizer, aqui vem a calhar. A palavra do médium no grupo deve ser a mais acatada? A mais acatada deve ser do Evangelho. Vigiai e orai. Vigiai é vigiai mesmo. Nós temos que estar atentos a tudo que nos acontece, o que rodeia-nos. Nós temos que estar atentos para tudo o que acontece. Do Evangelho é a base. No grupo a que se vincula, ao médium convém se esforçar para agir com discrição, que lhe seja possível. O médium, pela sua condição, não é um espírito iluminado. Pode equivocar-se, o que com frequência acontece a quem é humano. Allan Kardec coloca na Obras Póstumas que o melhor médium é o que menos vezes fora enganado. Todos nós somos suscetíveis de equivocar, de erros. Todos nós temos dificuldades. Por isso que a nossa palavra, não pode ser revestida de santidade, porque ninguém de nós é santo. Nós estamos numa luta do cotidiano de esmerarmos-nos cada vez mais no tentame de lograr alcançar um equilíbrio através dos estudos nobres da doutrina, tendo compreensão que Allan Kardec não coloca a última palavra em matéria alguma, diz e afirma que se a ciência provar um fato novo, incorporemos o fato novo à nossa doutrina. É uma doutrina evolucionista, é uma doutrina moderna, atual, como nós estamos observando nos dias atuais. Tudo aquilo que André Luiz falara através da mediunidade de Chico Xavier, hoje corrobora a ciência a passos largos, dando-nos a chancela de confiar, de trabalhar com a segurança que os livros trazem para todos nós. O que se espera do médium em sua ação cotidiana? Espera-se do espírita em geral, e não tão somente do médium, que ele se empenhe ao máximo na vivência dos postulados que abraça. Dirigindo-me agora especificamente ao médium, ele deve saber que o compromisso com a mediunidade não se limita ao instante que se predispõe ao transe. Existem médiuns, talvez a maioria, que só se lembram que o são quando se dirigem à casa espírita, com o objetivo de participar da reunião mediúnica realizada uma vez por semana. Mediunidade não é adivinhação. Mediunidade não é automatismo. Em tudo na vida tem que ter um momento sublime. Em tudo na vida nós temos que pensar, refletir, fazer uma análise. Agora, não é um médium só. Qualquer um de nós, um frequentador do centro espírita, um que trabalha no passe, um que ajuda na caridade, vai jogar uma bola com os amigos, fica nervoso e agride o outro a murro, os outros vão olhar, vão dizer: o que é isto? Nós entendemos que é o ser humano que ficou nervoso, não tem o autocontrole sobre si, mas o que representa isso quando ele assome a uma palestra, ao público, para vos falar sobre o item do Evangelho, capítulo 9, item 7, a paciência. A paciência não é fácil. Então todos nós estamos imiscuídos dentro desse processo. Não cabe só ao médium, cabe a todos nós espíritas
perfilarmos pela porta estreita, encontrando um caminho. Nenhum de nós tem auréola e tê-la-á junto de si. E se alguém dentre vós perceber que alguém chega junto de você e lhe diz que é santo, corra, não está bem, está doente. Então é preciso que nós nos entendamos que estamos na vida para demover as arestas. Mas se eu não quero, se eu não desejo, eu não consigo. Martins Peralva tem um trabalho da União Espírita Mineira de Belo Horizonte, belíssimo o trabalho, estudando a mediunidade. E Martins Peralva, traduzindo um livro nos domínios da mediunidade de André Luiz por Chico Xavier, coloca para nós: o médium tem que ser amável, gentil, solícito, disposto. O médium tem que estar apto. Ele é o intermediário entre o mundo espiritual. Mesmo que ele não seja médium, mas pode dar uma atenção, pode falar sobre alguma coisa, pode dizer o caminho, pode dar uma orientação segura, pode encaminhar-nos a uma orientação plausível e justa, como a lei de Deus o é equânime. Portanto, o médium tem que estar devidamente preparado. O espírita por si só é preciso ter não santidade, que não tê-la-emos, mas uma visão dilatada de como é o indivíduo candidato à mediunidade ou estudioso da doutrina espírita. Existe alguma técnica específica para o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade? Nós não estamos falando mal nem contra ninguém. Cada agremiação, cada membro, porque a beleza da nossa doutrina está na razão direta de não termos uma orientação advinda de um plenário que nos indique tudo o que se tem que fazer. Cada agremiação, cada núcleo espírita tem o seu diretor, tem a sua orientação. Os diretores espirituais desta casa não são os mesmos da casa que dirijo em Votuporanga. Não será o mesmo da casa que dirigia Eigorina Cunha em Sacramento, e assim por diante. Nós temos uma diversificação, porque os espíritos de mediana evolução ou de mais alta evolução, com os médios que se afinizam, têm uma visão. Nenhum de nós, os espíritos aqui presentes, tem a ideia universal, o pensamento universal, a visão universal que tem nosso Senhor Jesus Cristo, com a ideia uníssona. Tanto o é que Emmanuel tinha as suas colocações, tinha a sua visão, era mais rígido. O Dr. Bezerra de Menezes, paternal. Tanto é que Chico Xavier, certa feita, disse que as mulheres espiritualmente, as mães, os filhos, todos ao pé do Dr. Bezerra de Menezes, na dimensão espiritual, chorando, lamentando e clamando que desejariam falar com os seus entes queridos. Emmanuel adentrava o recinto, todo mundo se afastava para colocar-se numa posição segura, porque ele não era tão melado quanto o Dr. Bezerra de Menezes. Uma característica da alma, como todos nós guardamos. Então, esse momento de técnica é para cada núcleo espírita. Cada centro espírita, como a Federação Espírita do Estado de São Paulo, também tem a sua metodologia de desenvolver, de dar diploma aos médiuns formados. Mas nós temos que ficar, nós espíritas, com o livro dos médiuns, que é a base, que é a orientação segura para a formação. Não existe. O chamado desenvolvimento mediúnico é consequência de esforço continuado. Exercitar a mediunidade é diferente de desenvolvê-la. A rigor, todos os dias, a cada momento, estamos trabalhando o desabrochar de nossas faculdades latentes. Desenvolver a mediunidade é tarefa para o dia a dia. Mediunidade, ela desenvolve-se. Você já viu o seu filho de 6 meses comer feijoada? Não tem como.
Já viu o menino de 12 dizer que tem 18 no dia seguinte? Não. É paulatino, é devagar. Olha, eu sou médium, eu estou a ponto de receber. Disseram que a mediunidade está à flor da pele, socorro. Acalme, nada disso tem. Mediunidade à flor da pele é um descontrole. Sensibilidade, quem a tem, deve ser educada. Se você sente o espírito, deve manter calma e serenidade. Quando você desapavora, desequilibra, você ainda não está apto a esse trabalho. Está ainda faltando a estrutura do trabalho junto à comunidade e o estudo nobre da doutrina. A mediunidade em si, ela não precisa de um desenvolvimento. Vem cá, você é médium, senta à mesa mediúnica. Não. Você vem ouvir evangelho, vem ouvir os estudos doutrinários e talvez antes do doutrinário venha trabalhar na obra social. Venha comunicar-se com quem está sofrendo, ouça quem é aquele que padece e você vai tirando algumas conclusões. Venha visitar um enfermo junto do nosso grupo. Depois você vai estudando. Mediunidade, quando você mal percebe, você tem o sintoma e o diretor da casa pode lhe encaminhar com segurança às áreas da mediunidade, conversando, dialogando. Mas a Dona Ivone do Amaral Pereira, a quem eu me curvo diante dela, ela dizia: Divaldinho, o guia que me atende, Charles, ele dá a seguinte orientação: todo neófito, todo iniciante do movimento espírita deve apanhar uma folha, escrever o cabeçalho, a data e ficar aguardando. Mas era a Dona Ivone do Amaral Pereira, como era o Francisco Cândido Xavier, trabalhando à mesa mediúnica com um cachorro no colo, um alcoólatra sentado à mesa e outros conversando, e ele trabalhando mediunicamente. E ouvindo na noite, na calada da noite e pela madrugada, boleros orquestrados. Hoje a maioria dos médios querem Beethoven, Chopin, Liszt, Debussy e outros aí. Na verdade é de cada médium. Mas nós vamos observando a categoria desses médiuns, que não representa para nós no cotidiano. Nós precisamos do parâmetro, da instrução, do trabalho social. Não, eu sou médium e queria só vir receber espíritos. Não tem como, é inconcebível. Tem que haver uma estrutura, uma trilogia de trabalho para que a mediunidade ganhe o suporte real em que ela deve se manifestar. Mediunidade, então, é cultivo? Sim. E neste sentido, o candidato a médium há de ser o lavrador de si mesmo. O empenho do médium em ser médium é indispensável e o seu grau de interesse é fator determinante. O desenvolvimento mediúnico não deve ser deixado tão somente à conta das leis que agem sobre o psiquismo. Hoje nenhum de nós é médium na categoria de Chico Xavier, de Dona Ivone Pereira ou de outros baluartes do movimento espírita. Quando alguém lhe indica a mediunidade, você deve usar do Pentateuco espírita para criar a norma de elucidação. Se você é orientado que tem a mediunidade de psicografia, você deve, em primeiro lugar, ter o prazer, o gosto e leitura constantemente. Leituras espíritas e leituras diversificadas. Tem que abrir as antenas do conhecimento, deitar o material para dentro da intuição, do conhecimento, e daí desenvolver toda a sua capacidade. É muito importante ter as noções básicas. Convido o cavalheiro aqui à minha frente a exercer a mediunidade de passes, mas para que ele tenha a função exercida, ele necessita conhecer a mediunidade no amplo aspecto do passe, conhecer o magnetismo. Mas tem que se decorar todo o corpo humano? Não é necessário decorar o corpo humano. Pode-se muito bem aplicar o passe pela sua vontade, como nós aqui estamos vendo. É a vontade,
É a vontade do indivíduo. Nada pode ser deixado somente pelas contas das leis. Não. Ele tem que ter determinismo. Eu desejo, eu quero. Mas este querer nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos sobre as paixões. Pergunta o codificador Allan Kardec: existe alguma paixão que seja por nós irresistível e que não consigamos modificá-la? E respondem as entidades venerandas: não. O que ocorre é que a vossa vontade vem dos lábios para fora, não nasce das entranhas. Não é o determinismo ou a determinação do indivíduo. Nós precisamos, se o desejarmos, fazer acontecer. Mas se não desejarmos, a mediunidade não abre a boca de ninguém. O médium precisa ajudar. Mediunidade é um apoio. Ah, mas mediunidade como Chico Xavier. Nenhum de nós aqui do salão a tem. Somos médiuns em variados graus, mas conforme Chico Xavier, não. Então nós vamos observando o trabalho. O que acontece ao médium que não deseja assumir o seu compromisso mediúnico? É muito comum centros espíritas, ainda fora de uma orientação segura, ou até mesmo quando não se estuda a doutrina, dizer-lhes: você vai pagar caro se você não assumir a mediunidade. Você ficará torto, você terá bico de papagaio, você vai enlouquecer, você vai ter o tendão todo enfermado. Não tem cabimento. Mas os antigos diziam: olha, meu filho, se você não exercer a mediunidade, você vai ficar meio doidão, toma cuidado. Então são orientações advindas da falta do estudo. Está adiando a sua própria oportunidade de redenção, que não saberá quando novamente se lhe apresentará no curso das vidas sucessivas. É bom se esclareça que médium algum é constrangido pelos espíritos ao exercício de suas faculdades. Por ser médium, ele será mais facilmente molestado pelos espíritos obsessores, que se sentem naturalmente atraídos para quem não se preocupa com a sua espiritualização. Aí um outro caso: o indivíduo é médium de incorporação, tem ciência de que o é, e deixa-se imantar por espíritos que querem, com o vício que lhe é peculiar, que é o do alcoolismo. Ele tem o vício, ele é alcoolista e ele se deixa envolver. O espírito que o espreita, que o quer como presa, aproveita-se dele e ali cria uma simbiose entre eles. Mas não é a mediunidade, a falta do exercício. Ele cria. Quando acendemos esta lâmpada lá fora no terreiro, a mariposa, a aleluia, junta em torno dela para se aquecer. É o calor da lâmpada. Quando nós criamos condições desfavoráveis, esses espíritos, nossos irmãos, se aproximam de nós, alimentando-se do nosso psiquismo, aturdido, atormentado, doente e enfermo. A mediunidade, então, nada tem a ver com a condição moral dos médiuns? Opa, desculpem. Se tivesse, não assistiríamos tantos desastres acometendo os médiuns, invigilantes e irresponsáveis. A mediunidade em si é uma aquisição evolutiva, que independe de raça, credo, sexo ou condição social. O Espiritismo surgiu não para fazer médiuns, mas para formá-los dentro da base justa do conhecimento espírita. Então, a nossa doutrina, ela é espetacular, o Espiritismo, porque vem trazer luz, claridade a todo o que deseja. Como diz e afirma Allan Kardec e os Espíritos, somos todos médiuns. Depende do indivíduo trabalhar ou não trabalhar. Depende dele querer ser auxiliado ou não auxiliado. Em O Livro dos Médiuns nós vamos encontrar: todo mau espírito deseja sua presa longe de quem lhe poderia orientar, ensinar.
Então, os espíritos, nossos irmãos, que querem nos afastar de qualquer grupo, de qualquer orientação doutrinária, levam-nos para fora, colocando-nos à margem do caminho de quem nos poderia realmente dar uma visão mais justa de nossa doutrina. A falta de confiança do médium em si cria-lhe entraves ao aprimoramento mediúnico. Hoje nós sabemos a grande dúvida quem dirige um centro espírita, a maioria que é médium, que trabalha, que está frequentando uma casa, das nossas neuras, das nossas desconfianças, em tudo no setor da mediunidade. Por mínimo que seja, o médium há de oferecer uma base para que os espíritos possam agir por seu intermédio. Se mostra vacilante, provoca voluntariamente interrupções na sintonia. A maior dificuldade dos espíritos que se manifestam, procurando levar aos homens evidências da imortalidade, não é a incredulidade alheia, mas com a insegurança do próprio médium. Então, não tem dificuldade os espíritos com a incredulidade alheia, porque quem não crê, não crê. O problema, o entrave está na insegurança nossa, de medianeiros. Ora, se nós estamos vinculados ao Judas Iscariotes, por exemplo, uma organização, se alguém de que nos orienta, que nos esclarece, chama-nos dizendo, você doravante, que está estudando, que está trabalhando, que vinculou-se à casa, vai trabalhar na reunião mediúnica. Quem sou eu? Eu não tenho condições. Ora, se nós estamos e a direção espiritual outorga-lhe uma oportunidade, por que você não aproveita? Que dúvidas tem você? Pode dizer, eu não estudo, ótimo, é um entrave, é preciso estudar. Se você não estuda, é melhor dizer ao diretor, ao orientador, eu não estudo a doutrina, então deve recuar, porque é em matéria de mediunidade, de trabalhos mediúnicos, o indivíduo precisa estar em franca sintonia com o estudo doutrinário para saber da incorporação, a que nível se dá e como é que reagimos nós. Então, todo esse trabalho requer de nós, os estudiosos, mais estudos, mais confiança na direção da casa, na direção de quem é o médium orientador da sala mediúnica, nos instrutores espirituais que se comunicam para dar aso à mediunidade com Jesus. Não há inconveniente no médium que afirma a toda hora estar vendo e ouvindo espíritos. Isto é muito comum. Aos 17 anos de idade, vez primeira que fui ver Chico Xavier, ao adentrar o salão, alguém me apanhou pelo braço e fez uma revelação esdrúxula. Mais adiante, outro. Então todo mundo gosta de fazer revelações, advinda da curiosidade ou até mesmo de uma sensibilidade ainda não apurada. O bom médium é aquele que vê e cala-se, para dizer somente ao grupo íntimo ou o grupo onde ele está sendo orientado. É evidente, pois a mediunidade há de ser exercida de maneira mais discreta possível. No médium que se sente aparteado pelos espíritos a todo instante, o que existe é obsessão. Então, isso é muito comum. A cada momento o médium tem uma revelação, vai dar-lhe um passe, ele viu alguém, quer lhe contar que sobre aquele fato, vai narrando o outro, se ele não conhece a intimidade do indivíduo, carregando um problema de ordem emocional para o indivíduo. No centro que trabalhei, na minha mocidade, não no que estamos dirigindo, uma senhora deu um passe, saiu a pessoa, e eu lhe perguntei, o que você está esperando? Já terminou. Ela falou, não, a médium pediu para eu ficar. A médium vem e diz à minha frente, você, quando dei passe, tinha uma criança do seu lado. Uma criança, um bebezinho. A mulher começou a chorar, prorrompeu num choro, eu a conhecia, telefonei para o marido, veio buscá-la e a médium foi embora. Nem ela, nem eu, ninguém de nós tínhamos o conhecimento do fato ocorrido. Era o terceiro bebê que ela abortava naturalmente. E o médico lhe disse que ela estaria impossibilitada de ter filhos.
ela e o marido, por problema dos dois. Mas ela colocou na cabeça que a médium lhe dissera que ela ia ter um bebê. A médium não lhe disse, apenas comunicou que estava vendo um bebê. E ela foi internada em hospital psiquiátrico, ficou perturbada com o fato. Um simples fato de que alguém lhe dissera que havia um espírito ao seu lado. Então é preciso cuidados. Mediunidade não é para sair dando recados. Nós poderemos chamar o diretor da reunião e dizer-lhe, olha, está ocorrendo isso, eu tenho visto constantemente. Qual é a sua posição? Como nós poderemos tratar com um assunto? Todo médium deve ter... Opa, desculpa, outra vez aqui. Por isso, meus amigos, em se tratando de mediunidade, todos nós temos que ter a apreciação em torno do campo da mediunidade. Se todos nós, como afirma o codificador Allan Kardec, somos médiuns, a mediunidade em nós ela precisa ganhar solidez. E como é que se ganha solidez? Estudando o livro dos médiuns, conhecendo o livro dos espíritos, tendo um tratado sobre o livro Céu e Inferno, que é uma obra monumental. Os nossos irmãos, por exemplo, com a dificuldade de assenhorear-se do conhecimento que liberta-nos das peias da ignorância, dificilmente se asseguram desta realidade em torno do campo mediúnico. Ora, com quem é que nós precisamos aprender o campo mediúnico? Francisco Cândido Xavier. Ah, mas agora está no movimento espírita graçando que os médiuns devem fazer assim, assim, assado. Diz Paulo, o apóstolo, passai pelo crivo da caridade todas as vossas ações. E se nós assim o fizermos, incorreremos em menos riscos, menos problema no intercâmbio da mediunidade. Porque se mediunidade significa como significou a Francisco Cândido Xavier, um homem notável, sem nenhuma faceta que o desabone, tornou-se ele o maior médium da história. Por que não o sigamos? Por que não o imitamos? A mediunidade é diferente? Falemos com o diretor da casa, orientemo-nos em palavras, em colóquio com os nossos amigos, porque a mediunidade vem fazer aconchego à alma humana. Como é que nós, seres endividados, criaturas humanas ainda imperfeitos como nós somos, poderemos galgar páramos da vida celestial se não usarmos do recurso que a mediunidade tem? Confere àquele que deseja um salvo-conduto, libertando-nos das amarras ou das peias que nos prendem a um passado remoto de erros. Ao sol da claridade mediúnica, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional de nossas almas. Muito obrigado pelo vosso carinho e pela vossa atenção. Agradecer muito ao Divaldinho pelas belas palavras, que sirva de reflexão para todos nós, pois que todos nós somos médiuns, como nós sabemos. Então que a gente possa levar essas reflexões para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho na Casa Espírita, em todos os momentos. A Marleninha vai fazer aqui a prece de encerramento, em seguida eu vou dar uns recados. Ela que participa lá do Luz e Amor. Querido Mestre Jesus, irmão amado, com os nossos corações profundamente agradecidos pelo estudo, pelo trabalho que o nosso companheiro Divaldinho trouxe, esclarecendo-nos muito sobre uma tarefa importantíssima na nossa seara. Que possamos nós usufruir desses conhecimentos, fazendo da melhor maneira possível a nossa prática e nossa ação na seara mediúnica. Senhor Jesus, continue nos envolvendo, que os nossos corações possam estar entrelaçados e que levamos para os nossos lares essas bênçãos e esses benefícios ora recebidos. Que assim seja. Bem, pessoal, então amanhã, terça-feira, dando continuidade à nossa semana, nós vamos estar recebendo a doutora Marta Saraiva Diani, da cidade de Batatais. Ela vai nos trazer aqui um tema extremamente importante, um alerta muito importante, consequências físicas e espirituais do abortamento.
Então, amanhã, a partir das 20 horas, nós vamos estar recebendo a doutora Marta Heloísa Diane, da cidade de Batatais.